de Marx, mas eu devo dizer, e eu acho importante esclarecer, que esse horizonte no qual o desenvolvimento sustentável se insere, ele responde a ao menos 5 características gerais e fundamentais que eu acho importante apresentar como forma de certa maneira, balizar a nossa discussão. Em primeiro lugar, a orientação que emerge da ideia de desenvolvimento sustentável supõe a existência de empresas privadas e de mercado, ou seja, o reconhecimento de que a alocação de parte importante do produto social é levada adiante por mecanismos descentralizados, em que as iniciativas privadas, associativas e até estatais, associativas como as das cooperativas, da economia social ou economia solidária, como se fala no Brasil, ou economia social, como se fala na Europa, é da conjunção desse conjunto de iniciativas que vem o abastecimento, a provisão de bens e serviços necessários para a reprodução da vida social. Portanto, desenvolvimento sustentável não supõe abolição nem de empresas privadas, nem de mercado. Segundo lugar, desenvolvimento sustentável supõe um certo grau de desigualdade social. Aqui a minha inspiração, sobretudo, é o pensamento de John Rawls e aqueles que aprofundaram o pensamento de John Rawls, entre eles Amartya Sen. Evidentemente, esse grau de desigualdade social tem que ser muito inferior ao que existe numa sociedade como a brasileira, mas a ideia de que nós pudéssemos conceber uma sociedade fundamentalmente igualitária não me parece ser sinônimo das grandes aspirações que motivaram a esquerda e os ideais emancipatórios da esquerda durante o século XIX, a partir do século XVIII. Terceiro lugar, nós estamos falando de um horizonte no qual existe controle democrático do Estado pelo incentivo à participação nas decisões públicas por meio de mecanismos como o orçamento participativo, as consultas que estão sendo feitas hoje no Brasil e as reuniões deliberativas e consultivas a respeito de temas os mais diversos, com uma fertilidade de propostas extraordinariamente grande. Quarto lugar, esse caráter participatório não exclui, não pode excluir os mecanismos republicanos fundamentais da democracia formal, ou seja, independência entre os poderes, funcionamento do parlamento, funcionamento do judiciário, etc. E, quinto lugar, isso é muito importante e, de certa forma, é uma observação que, num texto tenho a impressão que dos anos 90, o professor Felipe Van Parijs faz. É muito importante que a democracia e os processos emancipatórios se materializem num conjunto de propostas de mudanças que não representem cataclismas sociais, cujas consequências costumam ser profundamente destrutivas, sobretudo para os mais pobres. Feito esse apanhado inicial, não é possível desenvolver o raciocínio sem definir minimamente o que eu entendo por desenvolvimento sustentável. A ideia de desenvolvimento sustentável representa a junção de duas tradições intelectuais contemporâneas muito expressivas. Por um lado, aquela da qual Amartya Sen é o principal representante, e a leitura crítica que Amartya Sen faz da obra de John Rawls no seu último livro, Uma Ideia de Justiça, é extremamente interessante nesse sentido, e que define essa tradição incorporada por Amartya Sen e pela Escola das Capacitações, que define o desenvolvimento como o processo permanente de ampliação das liberdades humanas. O mais importante nessa definição, a meu ver, é a proximidade com o horizonte, sobretudo do jovem Marx, dos manuscritos de 1844, aliás, abundantemente citado por Amartya Sen no seu último livro, A Ideia de Justiça. Em que sentido?
num sentido muito preciso. O crescimento econômico não é e não pode ser a finalidade do sistema econômico. O crescimento econômico é um meio cujos fins são definidos fora de seus mecanismos supostamente automáticos. Para quem imagina que essa ideia é completamente estapafúrdia, sonhadora, e que não leva em conta aquilo que realmente o capitalismo é, eu acho que é importante lembrar um amplo movimento hoje existente no interior do mainstream do pensamento econômico, representado por uma proposta que já deixou pequenos círculos de repensar os parâmetros a partir dos quais se mede a riqueza nas sociedades contemporâneas. O documento atual mais importante nessa direção é o relatório feito por Joseph Stiglitz, Amartya Sen, Jean-Paul Fitoussi e um conjunto amplo de intelectuais, conhecido como relatório Stiglitz, e que faz um diagnóstico cujo principal resultado é que o PIB é uma medida muito inadequada de riqueza e que as maneiras como nós temos para medir riqueza e bem-estar convencionalmente hoje estão muito aquém daquilo que a sociedade vem fazendo em termos de produção de riqueza e produção de bem-estar. Longe de ser um relatório isolado, o relatório Stiglitz faz parte de um conjunto de trabalhos na OCDE, na OECD, na OCDE, na União Europeia e com repercussões internacionais cada vez mais fortes. Eu acho que o movimento representado pelo encontro no qual nós estamos agora, tem uma fortíssima convergência com esse movimento voltado a repensar os parâmetros e o significado da produção de riqueza no mundo contemporâneo. O mais importante, na perspectiva que Amartya Sen propõe, é que tanto a riqueza da sociedade como um todo, como a renda dos indivíduos e os bens materiais, não podem ser pensados como finalidades, mas tudo depende daquilo que os indivíduos fazem com esses bens e da capacidade real que esses bens têm de lhes propiciar melhoria, não abstratamente na qualidade de vida, mas na escolha de uma vida, para usar a expressão de Amartya Sen, que valha a pena ser vivida. Essa tradição, cuja filiação aristotélica, que coloca ênfase no tema da boa sociedade, foi amplamente discutida por Martha Nussbaum, se junta a uma outra expressão contemporânea mais importante, que é a avaliação do milênio, e se enraiza nos trabalhos pioneiros de Georgescu Roegen.